Eu vou falar um pouquinho sobre um estudo que eu fiz, que foi publicado no ano de 2016, dentro do curso de especialização em divulgação e popularização da ciência. E o meu estudo foi A Ciência no Jornalismo Literário, um estudo de caso da revista Piauí. Esse estudo ele tem dados até o ano de 2015. A gente analisou 43 textos de ciência da revista Piauí, que é uma revista brasileira famosa por praticar o jornalismo narrativo, jornalismo literário. Como que a gente selecionou esses 43 textos? A partir de uma busca com algumas palavras-chave no site da revista. Eu iniciei o curso da especialização em março de 2015 e exatamente em março de 2015, que foi a edição de número 102, foi quando a gente colocou o fim para poder estabelecer até quando a gente poderia fazer a busca por essas matérias da revista. A gente acabou fazendo uma análise de conteúdo para identificar características dos textos de ciência da revista, tanto características do jornalismo científico, quanto também do jornalismo literário. Quais recursos literários estavam presentes nas matérias? Pluralidade de fontes, quantos homens, quantas mulheres, quem eram essas pessoas? Qual era a localização geográfica dos entrevistados? Se, por exemplo, os repórteres eles faziam cobertura de temas controversos da ciência, quais áreas do conhecimento ganharam mais atenção nessa cobertura? Além dessa análise de conteúdo das 43 matérias, eu fiz uma entrevista com 2 profissionais da redação da Piauí à época, no início de 2016, para conseguir entender como que é o interesse da revista em cobrir ciência, né? Como que esses profissionais se organizavam ali naquele dia a dia da redação e como que era a seleção de pautas, qual era o interesse deles por temas científicos, como que a revista começou a se interessar por ciência. O jornalismo literário, ele também pode adotar outros nomes, por exemplo, jornalismo narrativo e não ficção criativa. É um gênero de jornalismo que ele mescla elementos narrativos. Por exemplo, existem autores que falam que existem características de romance, de livros que você encontra dentro dos textos de jornalismo literário, mas ele não se afasta dos princípios do jornalismo. E a Piauí é uma das grandes representantes do jornalismo literário no Brasil. Ela se inspira, por exemplo, numa revista norte-americana super famosa chamada New Yorker. É uma revista super interessante para a área da divulgação científica, porque justamente ela traz elementos de ciência e jornalismo literário. Na cobertura de ciência da revista, das 43 matérias, 23 apresentaram temas nacionais, com ênfase para as áreas das ciências biológicas, ciências da saúde, em especial a medicina, e ciências exatas e da Terra. Nesses 43 textos analisados, a gente encontrou 9 que foram, inclusive, comprados da revista norte-americana New York. Além desses 23 textos, né, sobre a ciência nacional, existe, sim, uma ciência norte-americana e uma ciência europeia presentes no nosso corpus de análise das 43 matérias que a gente investigou. A presença de cientistas homens foi muito maior do que a presença de cientistas mulheres. Foram 184 fontes masculinas contra 22 fontes femininas. No enquadramento que os repórteres deram aos textos, houve presença forte de narrativas focadas na personalização, ou seja, quando você fala sobre uma pessoa específica. A Piauí é muito conhecida por fazer perfis de grandes cientistas, de grandes políticos também, e a gente também encontrou controvérsias científicas e muitos textos que falavam sobre antecedentes científicos, trazendo bastante contextos históricos para poder ambientar a notícia que estava sendo contada. Na entrevista com o João Moreira Salles, ele disse que a escolha dos perfilados envolvia um critério de admiração e de quem estava fazendo boa ciência. E ele falou assim: nossa opinião se expressa muito no momento em que a gente propõe uma pauta. Essas pautas, geralmente, no caso de ciência, são propostas aqui porque nós admiramos as pessoas sobre as quais nós estamos escrevendo. Então, isso traz também para o pesquisador da área da divulgação científica a seguinte pergunta: mas o que é boa ciência? Existe ali um viés, uma decisão editorial de quem, por exemplo, vai ser perfilado. Outros resultados. Os textos de Piauí apresentaram muitas descrições de cena, uma forte característica do jornalismo literário, presença de personagens, diálogos, presença de figuras de linguagem, por exemplo, com ênfase na metáfora. A gente encontrou textos muito bem contextualizados, com preocupação constante em situar o leitor com acontecimentos históricos. E essa contextualização, inclusive, é muito beneficiada por 2 itens que foram mencionados
mencionadas pelo João Moreira Salles na entrevista que a gente fez, que são o seguinte: tempo de apuração e espaço para publicação. Então, as histórias, em sua grande maioria, são maiores do que as notícias encontradas, por exemplo, no jornalismo diário. Isso contribui muito para o aprofundamento do texto, para como você pode direcionar a história, para você explorar novos ângulos, para você trazer diferentes vozes. No tocante aos recursos do jornalismo literário, as descrições de cena e a descrição de personagem e aspectos sobre a vida do personagem, por exemplo, podem contribuir para a elucidação da figura do cientista, talvez ajudando a quebrar um pouco a ideia do estereótipo do cientista, aquela pessoa enclausurada que fica dentro do seu laboratório, usa um jaleco branco. Quando a gente encontrou fotos em alguns dos textos, eram sempre fotos com um componente criativo, tentando tirar um pouco essa ideia do cientista enclausurado dentro do seu laboratório. No entanto, eram fotos sempre com foco em cientistas, como se fossem os cientistas sozinhos em seu percurso científico, como se eles não estivessem dentro de uma equipe responsável por aquela pesquisa. Isso é um ponto também interessante a ser discutido, porque a ciência ela é uma atividade coletiva e quando você, por exemplo, faz muitos perfis sobre figuras dentro da ciência, você perde o componente coletivo da ciência. E por último, acho que é importante da gente falar que a junção desses fatores de jornalismo literário dentro do jornalismo científico, aliados ao tempo de apuração da matéria e ao tamanho dos textos, isso pode contribuir para uma cobertura mais aprofundada de ciência, contextualizada e que foge do estereótipo do cientista. Mas, ao mesmo tempo, isso não soluciona diversas questões e desafios que a gente encontra na cobertura de ciência, mas pode ser um caminho para fazer uma cobertura de ciência mais crítica, aprofundada e com diferentes vozes.